na história europeia. Vou botar aqui bússola. Tranquilo? E foi uma bússola que fez com que Einstein se interessasse pela física. Porque quando ele ficou doente, quando ele era criança, ele contou isso depois de velho, tá? Deve ser. Deram uma bússola para ele se distrair. E aí ele ficou mexendo na bússola, a bússola sempre voltava no mesmo lugar. Mexia, ficava sempre no mesmo lugar. Diz que ali despertou nele assim, o interesse de querer descobrir as coisas, que existiam coisas que ele não estava vendo, mas que estavam acontecendo ali no quarto dele. E ele começou a ficar curioso, querer estudar e descobrir sobre essas coisas, e aí ele se despertou para a física. Até na série Gênios, que fala tem a conta, acho que é a primeira temporada do Einstein, não lembro qual é, acho que é na Star Plus, ou na TV que tu tem todos os streamings em um só. Eles contam mais ou menos isso aí. Conta toda a história dele. Sem vergonha ele. Bom, tranquilo até aqui? Dúvidas? Não? Bom, aí o que mais eles descobriram? Bom, eles começaram a botar os nomezinhos nos ímãs, né? Aqui é Polo Norte, aqui é Polo Sul. E eles se deram conta que quando eles aproximavam dois ímãs com nomes iguais, repelia, e com nomes diferentes se atraíam. Então vamos botar aqui a primeira, essa aqui seria a primeira coisinha, segunda coisinha. Polos de mesmo nome se repelem. Até aqui, os livros mais antigos, eles botam o sul só no cantinho aqui e o norte só no cantinho aqui. Tá? Não sei se tem um livro antigo em casa, mas atualmente a gente corta no meio ali, do norte e do sul. Tá? Polos de mesmo nome se repelem e polos... É tipo eletricidade, né? Mesmo sinal repele, se não diferente se atrai. Vale lembrar que eles não faziam a menor noção do que isso acontecia, tá? Eles só sabiam que acontecia. E aí, criaram a bússola. E começaram a usar, né? Porque acontecia, mais ou menos isso. Outra coisa, de tanto mexer com ímã, pensa no que tu pensaria na época. Ali tem o polo norte, tem o polo sul. Vou separar. Porque na eletricidade dá, né? Na eletricidade já tem um corpo que é positivo e tem um corpo que é negativo. Então não tem um corpo que é positivo e negativo ao mesmo tempo aqui, é norte e sul ao mesmo tempo. Então eles resolveram dividir o ímã. E aí descobriram que é impossível separar os polos magnéticos de um ímã. Até hoje, dia 31 de julho, não conseguiram separar o polo norte do polo sul. Depois no eletromagnetismo vocês vão entender que não dá mesmo, tá? Sei lá, vai que eles descobrem coisa nova, a gente não sabe. E a inseparabilidade dos polos magnéticos do ímã. Então, quero separar o polo norte do polo sul. Vamos quebrar o ímã ao meio. Aí tu vem e corre. Vai dar origem a dois novos ímãs, cada um com polo norte e polo sul. E os ímãs filhinhos são iguais ao ímã papai. Se o norte estava na esquerda e o sul na direita, todos vão ter essa mesma orientação. Ela não vai cair na tentação de marcar algo diferente. Pontinhos, né, que já deu para entender. E se eu seguir quebrando, eu vou chegar em um ponto que eu não consigo mais quebrar na cabeça dele, que é o átomo, que é indivisível, né? Então o átomo é o menor ímã que a gente pode ter. Ele tem até um símbolo, ele é uma setinha, tá? É o ímã elementar.
Assim como a gente tem a carga elementar, que é a menor carga que existe, que é a carga que o próton tem e o elétron tem, a gente tem o ímã elementar, que é o menor ímã que pode existir, que é um átomo. Então, um átomo é um ímã. Tá? Ele também tem polo norte e polo sul. Nessa representação da seta aqui, a bundinha aqui é o polo sul e a cabecinha é o polo norte. Tá certo? Vou botar aqui o átomo. Então, poxa, todos nós somos feitos de átomos, né? Então, todos nós temos propriedades magnéticas. Aí já começa a viajar já. Dá para viajar bastante. E é verdade, tá? Todos nós temos propriedades magnéticas. Como pode, né, uma coisa que só tem cargas elétricas ser um ímã? Depois que mais falei, eu não esqueci de falar. Eu já vai para o campo magnético, tá? Tranquilo? Eu vou para o campo magnético. Bom, vocês já sabem que sempre na física que nós falarmos de corpos que atuam aplicando forças à distância, vem a ideia de campo que foi criado por Newton lá no campo gravitacional e foi copiado na eletricidade, no campo elétrico, e foi copiado agora no magnetismo também no campo magnético. Então, ou as coisas atuam à distância por causa da gravidade, ou por causa da eletricidade, ou por causa do magnetismo. Tem um ímã aqui. Qual é a diferença do campo elétrico, por exemplo? A gente diz que as linhas de campo magnético são fechadas, porque eu tenho os dois polos no mesmo corpo. Eu tenho o polo norte e o polo sul no mesmo corpo. Não é que nem na eletricidade, que o positivo, lembra? As linhas saíam do corpo positivo e iam no negativo. Então, se o corpo positivo está só emitindo linhas e o negativo está só recebendo. Esse aqui está emitindo e recebendo ao mesmo tempo. Por convenção, né, as linhas de campo saem do polo norte e vão para o polo sul. Se tu pegar um ímã, colocar em cima de uma folha de papel e jogar em malhas de ferro por cima, tu vai ver essas linhas se criando, tá? Eu até tenho essa experiência de casa, que eu não sabia que era isso que a Alexandra trazia. Uma plaquinha cheia de malhas de ferro, a gente bota no ímã, assim, vê essas coisas. Eu me lembrar pra cá, quarto. Então as linhas saem do polo norte, fazem a volta e vêm para o polo sul. Sai do polo norte, faz a volta, vem para o polo sul. É assim que vai ficar o desenho. Parece até um bonequinho, né? De óculos. Cabeladinho. Eu acho que tinha na televisão um bonequinho parecido com esse. Jogava. Telefonar, não é? Telefonar para jogar com bonequinho. Bom, aí eu disse que as linhas são fechadas, né? Porque sai e volta. Para fechar, tem que acontecer alguma coisa aqui dentro do ímã, tá? Dentro do ímã, tu fecha essa linha. E aí olha o que acontece. Dentro do ímã, o campo vai do sul para o norte. E se for um ímã bonitinho, o campo é uniforme. Então as linhas aqui ficam paralelas, praticamente, né? Ficam espaçadas como tem que ser um campo uniforme. Tá? Então, externamente, eu vou escrever, tá? As linhas saem do polo norte e vão para o polo sul. E internamente, tem que prestar atenção, vão do polo sul para o polo norte, porque as linhas de campo são fechadas. Ela imagina que isso está assim, né? Sai, faz a volta, entra, depois sai pelo outro lado de novo, faz a volta e assim fica. Em todas as direções. Posso apagar aqui?
coisa que a gente tem que saber é que uma bússola, ela sempre, se eu colocar ela ali no próximo de cima, ela sempre vai apontar na direção que aponta o campo magnético. O símbolo de uma bússola é assim, ó, é um losango, geralmente é assim, tá? E é pintado o polo norte. Ou se for colorida a prova, o vermelho é norte e o azulzinho é sul. Tá? Geralmente é assim. Aí o que acontece? Se eu botar aqui uma bússola, ela vai apontar para lá. Ó. Se eu botar aqui, ela vai apontar para lá. Ou seja, ela aponta exatamente onde aponta o vetor campo magnético. Lembra como é que eu desenho o vetor campo olhando a linha de campo? E se a linha de campo for curva, ele é tangente no mesmo sentido. Ó. O símbolo de campo magnético vai ser um B, tá? Aqui vai dar aqui. Então se eu botar uma bússola aqui, ó, vai apontar para cá. Ó. Bem para onde está apontando o campo magnético. Tranquilos? Aí vem umas perguntas de vestibular. Se eu girar uma bússola, fizer aqui um movimento de 360 graus ao redor do ímã, quantas voltas a agulha da bússola vai dar em torno do próprio eixo? Vocês fazem essas perguntas. Ó, vamos pensar, vou começar daqui. Vamos supor que aqui é o polo norte da bússola, tá? O campo magnético está apontando para cá, ela ficaria assim, ó, ficaria. Se eu for movimentando, ela vai fazer isso, ó, exatamente o que o campo está fazendo. Aqui ela aponta para cá, aqui ela aponta para lá, e aqui ela vai fazer isso aqui. Eu já dei uma volta. Se eu seguir movimentando, ó, duas voltas. Então com a caneta tu pode fazer o movimento. É só ir apontando sempre onde está apontando as linhas de campo. Então a agulha da bússola dá duas voltas ao redor do próprio eixo quando a gente faz uma volta ao redor do ímã. Isso também a gente pode fazer, se eu trouxer minhas coisinhas na quarta. Beleza, vamos escrever isso tudo. Externamente o campo vai do polo norte para o polo sul, e internamente o campo é uniforme e vai do polo sul para o polo norte. O vetor campo magnético, que é o B, a única coisa que a gente vai botar dois lá do elétrico tem a mesma.
invés de pedir para vocês, desenhe um vetor resultante, por exemplo, que nem a gente fazia no campo elétrico, pode dizer, eu botaria uma bússola colocar naquele ponto. Eu não vou botar aqui, porque já escrevi demais, mas lembra, quanto mais próximas as linhas, maior o campo, quanto mais afastadas, menor o campo dessas possíveis. Maravilha? Dúvidas? Bom, sabendo disso, em 1600, um médico da família real inglesa, William Gilbert, fez várias coisas. Ele que criou o pêndulo eletrostático, que ajudou no estudo da eletricidade, né? Porque pensa, o cara é médico da família real inglesa, não tinha porra nenhuma para fazer. Só curar as gripes lá da rainha, sei lá quem era o rei na época. E ele tentou explicar por que as bússolas apontam sempre para o norte da Terra. Como é que pode, surgimento da bússola, todo mundo usava e ninguém sabia o porquê, né? E aí ele imaginou, sabendo disso aqui que eu estou falando para vocês, que a bússola sempre aponta na direção do campo magnético, ele imaginou que a Terra, então, deveria se comportar como um grande ímã, ter um campo magnético ao redor dela, e era por isso que as bússolas apontavam sempre na direção norte, sul geográfico. Posso apagar aqui? Então, tem o campo magnético terrestre. Ele viajou um pouquinho no livro dele, tá? Essa teoria é muito boa, realmente. A gente sabe hoje que a Terra tem um campo magnético mesmo, ela se comporta como um grande ímã. Mas ele tentou explicar que a Terra estava presa ao Sol por causa de um campo magnético, a Lua está presa à Terra por causa de um campo magnético. Aí, em seguidinha, veio o Newton, explicou que não tem nada a ver com o magnetismo, é a massa desses corpos que fazem eles permanecer assim. A força magnética ela não é tão grande assim. Viu? Tem partes da física que a gente só escreve. Não é sem ponto. Tá, mas acho que essa talvez seja a última aula que só escreve. A gente vai fazer bastante continha. Bom, eu não sei desenhar a Terra, vou tentar, tá? É muito simples. Pode visitar, né? Tá aqui a nossa Terra, bonitinha. Óbvio que não tem o ímã cravado, né, dentro da Terra. Mas imagine que tem aqui que a Terra se comporta como um grande ímã. Não é exatamente assim, cravando na vertical, até porque a Terra também não está exatamente assim nesse desenho, ela é meio inclinada, né? Uns 16 graus mais ou menos. E aí, como ela se comporta como um grande ímã, nós temos as linhas de campo ao redor da Terra. É magnético. Então vamos lá, se eu tenho uma bússola aqui, ela vai apontar para lá, para o norte da Terra. Se eu tiver uma bússola aqui, ela vai apontar para lá. Lógico que eu poderia estar desenhando aqui em cima da Terra, né? Isso é em 3D, tem linhas aqui também. Eu estou desenhando dos lados para não ficar feio o nosso desenho, tá? Se eu tiver aqui, ela vai apontar para lá. Ela aponta na direção do campo magnético, como vocês viram, na direção e sentido do campo magnético. Então significa que as linhas de campo magnético da Terra estão apontando para cima, porque as bússolas sempre vão estar apontando lá para o norte. Então esse é o sentido do campo magnético terrestre. Ou seja, se as linhas estão saindo aqui de baixo, é porque aqui a gente tem um polo norte magnético da Terra. E se elas estão chegando lá em cima, é porque lá é o polo sul magnético da Terra. É óbvio que isso ficou invertido, porque primeiro se conheceu a bússola e se deu o nome dos polos para a bússola. Chamou de norte aquele que apontou para o norte. Aí agora, para fechar a teoria, se ele está apontando para lá, porque lá tem o sul, está sendo atraído pelo sul. Lógico, se primeiro eles tivessem feito da Terra, talvez eles botariam bonitinho, Terra norte em cima, sul embaixo, e aí o da bússola seria diferente.
Mas veio ao contrário, primeiro veio a bússola e depois veio a explicação. Aí ficou invertido, tá? Então tomem cuidado com pega-ratão. Qualquer imã, o polo norte aponta para o norte da Terra e o polo sul aponta para o polo sul da Terra. O imã terra é que lá no norte geográfico tem o sul magnético e no sul geográfico tem o norte magnético. É só no imã terra que isso acontece. Em todos os outros o norte aponta para o norte e o sul aponta para o sul. O polo norte magnético da Terra fica no polo sul geográfico. Mas conversa de bêbado. Então, o polo norte magnético da Terra fica no polo sul geográfico. E o polo sul magnético fica no polo norte geográfico. Então, está explicado porque temos. Por que as bússolas funcionam? Porque a Terra tem um grande imã. É feita como se fosse um grande imã. Bom, outra coisa, vocês já devem ter visto a aurora boreal austral. É o mesmo fenômeno, mas o Galileu deu nomes diferentes no sul e no norte para homenagear as sobrinhas dele. Eu não lembro qual é o nome das sobrinhas, mas é alguma coisa parecida com boreal e austral. Tá? Os nomes deviam ser bonitos. Mas é a mesma coisa. Por que elas só acontecem nos polos da Terra? Sei lá, tu vai ver lá no Canadá e no Polo Sul, onde só tem gelinho. Lógico que a gente só tem imagens, a maioria das vezes, lá do norte, porque lá é na Terra, né? As pessoas conseguem, estão vivendo lá, estão vendo o fenômeno acontecer. No Polo Sul não mora ninguém, né? Só pinguim. Aí, e alguns loucos vão estudar os pinguins. A gente vai ver depois, né, que o eletromagnetismo, o magnetismo e a eletricidade, elas, por enquanto, eles não fazem a menor noção disso. Tá? Elas estão ligadas. Uma coisa gera a outra. Tá? E o campo magnético nos protege da radiação solar. Existem explosões solares toda hora, né? Isso libera partículas que elas vêm e tentam atingir a Terra, mas são desviadas pelo campo magnético. Então, uma das coisas que um planeta precisa ter para ter vida é ter um campo magnético para proteger dessa radiação que vem do espaço. Só que se vocês prestarem atenção, nos polos a gente não é muito bem protegido, né? Ao invés de desviar, acaba que ela ajuda as cargas a entrar ali, para aquela região. Então, quando entra alguma radiação solar, entra pelos polos. E como essas partículas são carregadas, e elas vêm todas no mesmo sentido, né? A gente pode chamar isso de corrente elétrica. Nós temos dentro da atmosfera alguns gases que emitem luz com a passagem da corrente elétrica, efeito luminoso, né? Que as lâmpadas fluorescentes usam. E aí acontece aquele fenômeno da aurora boreal. Então, somente quando tem cargas elétricas, passar a corrente elétrica no ar, algumas partículas que compõem o ar emitem luz. Alguns gases que compõem o ar emitem luz. Loucura, né? Loucura, loucura, loucura. Fala isso. Mais temporada? Já temos de falar um pouquinho aqui. Depois do campo magnético terrestre. Aí já vem os exercícios. Campo magnético fora. Tá, isso aí então. Bom, o campo uniforme vocês já sabem, né? Já falamos lá na eletricidade, as linhas são retas, paralelas, igualmente espaçadas. Geralmente tu vai ter isso em ímãs em forma de U, que nem tem aí no desenho, ou então dois ímãs grandes, um de frente para o outro. Tá? Um polo norte apontando o polo sul. Só lembrar que o campo magnético é igual em todos os pontos. Uniforme quer dizer igual. Tá? A experiência de Hans Christian Ørsted, ela é o início do eletromagnetismo. Lembra que a gente falou, quando viu corrente elétrica, que corrente elétrica cria campo magnético. Né?
É isso que o Odysseus fez, tá? Ele estava preparando aula para os alunos e deixou um ímã próximo ao circuito que ele estava preparando. E quando ele ligou o circuito para testar, ele viu que a bússola se mexeu. E ele, porra, sabendo disso aqui, né? Era física moderna da época, ele dava aula de magnetismo e de eletricidade. Sabendo que uma bússola aponta em direção ao campo magnético, não fazia sentido aquela bússola se mexer. Se ele estava mexendo com corrente elétrica, ele deveria criar campo elétrico. Então aquilo foi uma grande surpresa para ele. Aí ele viu que existia alguma ligação entre eletricidade e magnetismo. Isso foi em 1820. Veja, tão bem recente. E até porque a física vai até 1900. Menos tempo, porque Einstein já não cai muito. E aí foi a partir desse experimento que veio o estudo do eletromagnetismo. Então não vou entrar muito em detalhe nesse experimento, porque a gente vai até calcular esse campo magnético no eletromagnetismo. Só tem que saber que corrente elétrica é aquele campo magnético. E a bússola ela sempre vai se posicionar perpendicular ao fio. Então se o fio está assim, e eu ligar a corrente, ela vai ficar perpendicular. Agora, para onde aponta o norte e o sul, a regra da mão direita nos dirá nos próximos capítulos. Depois, quando a gente voltar, ele faz uns exercícios, deixar você descansar uns minutinhos. É bem fácil, vamos matar rapidinho. Tem magnetismo na matéria também. Isso, aí eu falo na volta, porque esse aí demora mais tempo. Já conhece por aí para encerrar os momentos que você falando, ferromagnéticos, diamagnéticos, paramagnéticos. Já passou um livrinho. Mas não. Mas eu acho que ele não vai fazer o impossível. Acho que ele quer veterinário, né? Ele passou por educação física. Mas acho que não vai. Acho que ele não. Ai, olha nessa certa. Botar folhinha. Não, maravilhoso. Sabia que ela não. É aqui não. Nicole. Olha que chique. Acho que é isso. Não vai, óbvio, né? Não, tem que esperar ter um dia. A gente pode botar uma foto no carro nele, na loja dele, coisa. Vou assinar. Tá, vou falar dos materiais magnéticos e a gente faz exercício. Isso aqui é tanto detalhezinho que nem aqueles fenômenos ondulatórios. Tanta coisa para falar, estou acostumado a fazer mais conta do que falar, que eu esqueço de falar. É um certo, eu tenho botei aqui, né? Um dia eu vou ser organizado. Bom, tem a apostila, né? Eu já fiz a apostila, passei mais de trabalho fazendo isso aí. Já serve como roteiro. Materiais magnéticos. A piada é que eu fiz a apostila para outros cursinhos e tem um que ainda usa a mesma apostila minha. Já tô de cara, pô. Tudo bem, eu saí, voltei, mas enquanto eu tinha saído não era para seguir usando. Materiais magnéticos. Como a gente viu, átomo é um ímã. Ou seja, nós temos ímãs dentro da gente. Incrível isso, né? E qual é a diferença de um corpo que é ímã e um corpo que não é ímã? Vocês sabem? Então vamos falar sobre isso antes. Vou botar aqui ímãs artificiais. Então nós agora, a gente não fica atraindo ferro por aí, né? Se eu pegar a maçaneta aqui, eu não fico grudado nela. Por quê? Porque é meio fácil de entender, mas enfim, tá, aqui tem um corpo, tá? Esse corpo não está imantado. Ou não magnetizado. A gente tem ímãs elementares, porque a gente é feito de átomo, tá? Só que eles não estão interagindo, assim, eles estão distribuídos aleatoriamente. Isso não cria um campo magnético resultante. Porque esses corpos, geralmente, nós, por exemplo, a gente vai ver nos
materiais ali magnéticos, nossos ímãs elementares são fracos, né? A maioria dos corpos tem os ímãs elementares fracos, a não ser o ferro, que tem o mais forte. Inclusive a magnetita, ela tem ferro na sua composição. E então, quando o ímã elementar está assim bagunçado, a gente diz que o corpo não está magnetizado. Se eu quiser imantar um corpo, eu preciso ordenar esses ímãs elementares, ou fazer com que pelo menos uma boa parte deles apontem no mesmo sentido. Entendeu? Aí o corpo está imantado. Antigamente se vendia água imantada. Uma das falcatruagens do mundo. As pessoas vendiam garrafa térmica cheia de ímã na boca. E aí dizia, água imantada é bom para a saúde. Uma maravilha. E sim, né? O que acontece? Como é que eu imanto um corpo? Como é que eu faço os ímãs elementares deles se ordenar? Uma das formas é colocando esse corpo dentro de um campo magnético. Se a gente colocar um corpo dentro de um campo magnético, esse campo magnético vai interagir com os ímãs elementares, ou seja, com o campo magnético dos átomos, e vai ordenar eles, vai fazer eles apontar pelo menos uma grande parte no mesmo sentido, esse corpo fica imantado. É o que acontece quando eu chego com um ímã na geladeira. A geladeira não é ímã. Eu chego perto com um ímã, aquela região que eu estou aproximando do ímã fica assim, se imanta e se combata como um ímã, aí gruda. Tá? E como gruda, ela sempre vai criar então um ímã de polo diferente daquele que eu estou aproximando. Se eu estou chegando com o polo sul, ele vai criar um polo norte ali. Se eu estou chegando com o polo norte, ele vai criar um polo sul. Se repelisse, seria o mesmo nome. Mas não. E aí fica imantado. Mas quando eu tiro o ímã de geladeira, aquela geladeira volta a fazer isso aqui. Tchum, e não é imantada, ela não fica ímã para sempre. Tá? É o que acontecia com a água. A água estava imantada lá dentro da garrafa. Tu botava no copo, e tomava água normal. Não adianta nada. Até porque não tem. Qual a vantagem de ter o ímã elementar ordenado na água? Nenhuma. Isso é a mesma coisa que as pulseiras que tinha umas coisas com ímã, né? Isso. Fazem coisa para vender. Aí depois o pessoal se dá conta que não dá nada e some. Lógico que a água faz bem, né? Então as pessoas sentiam bem tomando água. É o certo a gente tomar tantos litros por dia, pelo menos as pessoas tomavam água. Mas aí começaram a se dar conta, aí começaram a falar na TV, eu vivi isso, por isso que eu me lembro, né? Foi na década de 90. E aí a mãe comprava garrafa toda hora, quebrava para comprar outra. Aí sumiu, nem ouvi falar um troço desse. Mas era comum, pediu na porta. Batiu na porta, quero uma garrafa. Água imantada, os benefícios da água imantada. Curava até câncer. Tá, gente? Então, para imantar um corpo a gente faz isso aí. A gente consegue então fazer ímãs, né? Que são os ímãs artificiais fazendo isso aqui. Existem duas formas de tu fazer isso. Uma é a mais antiga, tu pega um pedaço de ferro. Às vezes quando tem tempo no colégio eu faço, mas geralmente não tem, né? O Enem é muito cedo. Tu pega um ímã e atrita sempre no mesmo sentido, aquele corpo. Pode ser um prego, sei lá, qualquer coisa. Tem que ser sempre no mesmo sentido. Tu fica fazendo isso por uns 10, 15 minutos. Porque quando tu aproxima o ímã, tu ordena, né, os ímãs elementares, aí tu arranha. Tu vai fazendo com que os ímãs da superfície ali, eles já não consigam voltar. Eles vão ficando ordenadinhos ali. Tem que ser sempre no mesmo sentido. Se tu faz assim, tu ordena pra lá, pra cá, tu bagunça todo o ímã. E aí chega uma hora que aquilo vira ímã, tá? Eu fiz uma vez uma chave de fenda minha, que eu queria parafusar um negócio no teto, e o parafuso caiu. Aí de novo, caiu. Eu, pô, essa merda tem que ter ímã. Aí fiz isso. Eu fiquei acho que uns 15 minutos para conseguir imantar. Não é legal fazer assim, tá? O jeito mais fácil é colocar dentro de um campo magnético muito forte, que se aquele corpo for feito de ferro, tá? É por isso que a gente vai falar dos materiais magnéticos aqui. Ele pode ficar imantado por um tempo, e se for muito forte, para sempre, tá? E aí a gente transforma ele no ímã. Um jeito de fazer isso é com eletroímã. A gente já falou que corrente elétrica é aquele campo magnético. A gente enrola um fio lá na chave de fenda, agora você já sabe, enrola um fio na chave de fenda e liga numa pilha. E aí a corrente elétrica vai criar um campo magnético e vai imantar a tua chave
E aí, se tu conseguir uma pilha boa, né, aquelas grandes são as melhores, porque vai ter mais corrente. Ele vai imantar para sempre aquela tua chavezinha, ela vai ser sempre um imãzinho. Ou pelo menos, se não for para sempre, o tempo que tu vai precisar ali, ela vai conseguir. A agitação térmica, se tu não conseguir imantar demais, assim, muitos ímãs elementares, a agitação térmica acaba bagunçando de novo. Né? As moléculas estão sempre se mexendo, colidindo umas com as outras, acaba bagunçando de novo. Mas se tu conseguir um ímã forte o suficiente para ordenar uma grande maioria dos átomos, aí eles não voltam mais, eles ficam ali para sempre. Inclusive, tá, vou só fazer um desenho aqui para não ficar escrevendo muita coisa. Então, se eu tenho um ímã aqui, assim, e eu atrair um prego, aqui na ponta, por exemplo, como é que ficou... Como é que fica a orientação aqui dos polos desse prego? Se ele grudou, ele foi atraído, né? Então aqui foi um polo sul, aqui um polo norte. Aí eu não sei se você já brincaram com isso, bota um clips aqui. E bota outro clips aqui. Vai fazendo um cordãozinho de clips. Vai chegar um ponto que, lógico, eles vão parar de grudar porque tu já está longe do campo magnético. E aí já não imanta mais. Ó, esse aqui ficaria sul e norte também. Sul e norte. Sempre tem que deixar os polos de nomes diferentes, de frente um para o outro, porque está atraindo, está grudando. Ok? E já vou falar do ponto Curie, então, que eu esqueci para a gente falar. Estava falando sobre magnetizar e me lembrei que dá para desmagnetizar, né? Assim como tu pode imantar, tu pode desimantar, inclusive a magnetita. Tu pode deixar uma pedra comum. Ninguém faz isso porque ela é rara, custa dinheiro. Eu posso desmagnetizar. Como? Como eu disse, eu tenho que desorganizar os ímãs elementares. Ou dar uma porrada forte, um martelo, por exemplo, pode desimantar, mas é bem mais difícil, já adianto para vocês. Ou aquece. Quando tu aquece, aumenta a agitação térmica, vai chegar um ponto que essa força magnética que mantém esses ímãs elementares ordenados bagunça tudo. Então é a máxima temperatura que um ímã suporta, é chamado de ponto Curie. Então, o ferro, aproximadamente 770 graus Celsius, é bastante, né? Depois que tu imanta um ferro, é difícil de desmagnetizar ele. A magnetita é 550. Lógico, né? Depende muito de como foi feita a imantação. Estou imaginando um ímã bem imantado. Então, como é que fazem ímã? Uma fábrica de ímãs. É tudo com eletroímã. Eles fazem uma caixinha, cheia de fio na volta, coloca o ímã lá dentro, liga a corrente elétrica, desliga, tá feito. Isso já está magnetizado, tem outro. Assim eles vão fazer. Esse negócio de atritar dá muito trabalho. É só fazer um campo muito forte. Eles fazem um campo magnético gigantesco para imantar rápido e forte. Como é que eles fazem ímã de geladeira, que é uma borracha? Eles misturam com limalha de ferro, porque o ferro é o que imanta, tá? Agora eu vou falar dos materiais magnéticos que eu ia falar em. Então tem os ferromagnéticos. O ímã elementar desses materiais, que tem ferro na sua constituição, ou só ferro, né, é muito grande. Então eles conseguem interagir com qualquer campo magnético externo. Até aquele ímã de geladeira, que é uma porcaria de ímã, o campo magnético dele é muito fraco, consegue grudar na geladeira. Porque até a geladeira que diz que é de alumínio é mentira. É só a parte da frente dela que é de alumínio, né? E também é bem pouco. O negócio é ferro com cor de alumínio. E pintadinho.
Aí, esses corpos aí, eles se imantam com qualquer, praticamente, campo magnético. E eles são muito fáceis de se fazer ímãs artificiais. Então, sempre que a gente tem um ímã feito pelo homem, ele é feito de ferro ou tem ferro misturado. Tá? Então, são facilmente imantados. São atraídos, né? Eu posso botar na verdade. São atraídos por campo magnético. São usados para fazer usinas artificiais. Tá, então são facilmente imantados, são atraídos pelo campo magnético. Nunca vai ser repelido, né? Sempre vai ser atraído. E são usados para fazer usinas artificiais. Aí tem como exemplo aqui, vamos botar o ferro. Aço. O que mais aí a gente de ferro aí que eu não lembro? Aço mesmo que eu super-homem todo de aço que ele é. Então dá pra grudar o super-homem no ímã. Se não fizeram ainda nos filmes. Ele é um eletroímã. Ele gruda, ele é muito forte, tá? Vou botar esses aí que eu me lembro de cabeça. Mais umas coisas que cobalto, níquel. Isso aí. Mas esse aqui, geralmente eles vão falar ferro. Se preocupar. Mas é como a prova de marcar, tu lê assim e te lembra, isso aqui a gente fica assim, não é nada. Paramagnéticos. São os ferros que sofreram acidente agora. Ou então são aqueles que estão prontos para salvar as pessoas. São os paramágicos. Tem um negócio assim. Os paramagnéticos, eles não são facilmente imantados. Por exemplo, o alumínio. Já tentou grudar um ímã no alumínio? Não gruda. Porque ele não é facilmente imantado. Os ímãs elementares do alumínio são bem fraquinhos. Então, se eu chego com um campo magnético fraco, eles nem sempre. Tem que chegar com um campo magnético muito forte. Se eu tiver um ímã porreta, tá? Dificilmente um ímã normal seria assim, grande o suficiente. Consegue imantar um alumínio, geralmente com eletroímã, que aí pode fazer o campo magnético que quiser. Eu estou falando em eletroímã, mas vocês já pegaram, né? Que a corrente elétrica é aquele campo magnético. Então, se eu aumentar a corrente elétrica, eu aumento o campo magnético, eu faço o campo magnético que eu quiser. E aí, ele também vai ser atraído, quando eu conseguir imantar um alumínio, ele vai ser atraído pelo campo magnético, igual o ferro, tá? Mas não dá para fazer ímã artificial com eles, porque, como os ímãs elementares são fracos, assim que eu tiro o campo magnético que imanta eles já se desmantam de novo. Tipo nós, né? Nós também não ficamos magnetizados, por assim, não é que nem o... Pô, faz muitos anos que eu não vejo esse filme. Como é que é o nome do robô que vai nas indústrias grandes soldadores tentar ser reconhecido pelos seus humanos? No filme Robôs. Como é que é o nome do robôzinho aqui, principal? O ali, esse. Não. Robôs? Nunca vi. Ninguém viu. Só ele queria... Pô, eu me senti velho. Mas é novo esse filme, eu via com meu filho. Tá, ele fez 20 anos essa semana. Existiam as indústrias grandes soldador, que era onde saíam as invenções novos robôs, tá? Criavam novos robôs, queria ter filho, comprava as peças e montava para o filho. É assim, um desenho. E aí ele tinha uma ideia. E aí ele queria mostrar pro robô esse das indústrias grandes soldador, que tem uma mulher também enorme. E aí ele entra lá e ele é expulso com um eletroímã gigante, né? E gruda ele, leva ele para fora da empresa, assim. É um filme em desenho?
É, tipo Toy Story, assim. Ah, tá, essa agora. Aí ele sai de lá e fica imantado por um tempo, ele fica grudando as coisas. Ainda bem que a gente não é assim, né? Senão tu tá andando, gruda uma lixeira na tua perna, tu não consegue tirar. É o que acontece no filme. E aí, isso não acontece com coisas feitas de alumínio, só com coisas feitas de ferro. Aí, então não dá para criar ímãs artificialmente com materiais paramagnéticos. Esse aqui não é? Esse aí. Não, esse aqui não é. Ai, eu acho que a Lima faz muito Eu não tempo. lembro da história. É muito antigo. Faz muito tempo. Tinha um garfinho também, não é? Ah, não, um garfinho. Era um bichinho que ele fez, que ele queria mostrar. Eu não tô achando muito filme. Tá muito feio. Tô gelada. Minhas mãos estão geladas. Vem que eu fecho aqui. Será que é? Como é que é? É, né? Que não tô Eu quero reclamar, tu me deu a solução. Olha. Sabe, eu quero reclamar. Queria dizer, Ah, não, vou tem embora, que tá fazer muito frio. Agora tu pode estar pra junto. Droga, queria. Porra, eu não quero ir. Isso é o que eu digo lá, estava dizendo para essa que eu estava. Para de ver problema, ver solução nas coisas, pelo amor de Deus. Tudo é um problema. Agora eu me lembrei essa frase, eu usei, entendeu? Tá, exemplo. Tem que fugir do problema. É, pior não. Tu tem que Eu fugir sou. do problema. Atrai os problemas. Eu sou. Como é que se diz? E aí, mano? Eu sou meio. Eu deveria ter menos paciência. Eu tenho paciência demais. Aí vai, até o dia que eu tomo partão, não quero nem ver. Ah, meu. Tá imantado. Botar o alumínio aqui que eu não lembro de outro tá de cabeça. A madeira seria, né? Essas coisas que não imantam facilmente. Dá pra mandar pra você? Dá, mas é muito difícil. Meu Deus. Muito difícil. Todos esses materiais que não se imantam fácil assim são paramagnéticos. A não ser que seja diamagnético. Eu já vou mostrar a diferença. Tá, mas existe algo que não dá pra mandar? Não, tudo dá. Procura, né? Os diamagnéticos são aqueles que só se imantam de dia, não. Isso é impossível. Os diamagnéticos, assim como os paramagnéticos, não são imantados facilmente. Só que, quando são, eles são repelidos pelo campo. É meio louco, né? Porque a gente só vê o ferro sendo atraído, imaginar que um corpo possa ser repelido. Mas tudo que é muito valioso é diamagnético. O ouro, nós, os seres vivos, somos diamagnéticos. Então já se conseguiu levitar rã, por exemplo, só com campo magnético. Não dói nem nada, né? É como se ela estivesse flutuando na água. A única coisa que está mexendo é no campo magnético dos átomos daquele corpo ali, daquele sapo, da rã, uma pessoa ainda não conseguiu, porque para levitar tem que fazer uma força pelo menos igual ao peso daquela pessoa, né? Senão tu não vai levantar, a força restante não vai ser para cima. E não se conseguiu fazer com ímãs, nem com eletroímãs, um campo magnético forte o suficiente para fazer essa força para levitar uma pessoa. Mas pequenos serzinhos, assim, tipo o rã, já conseguiram. Então, mesma coisa aqui, ó, não são facilmente imantados. Isso aqui nunca vai cair, né? Mas enfim, tem que dar. Agora vamos exercitar. Tem alguma coisa de Enem que é errado, cara? Tem.
Tem? Fazer aí as de Enem primeiro. E as que der PT vocês me pagam. Tem até uma venceja aqui. É comum cair assim em outros vestibulares, né? O Enem não tem muito hábito. Se tiver URGS também, façam. A 4 eu fiquei meio perdida. Posso ver? Posso ver a classe? Pois é, eu acho que não tem resposta. Ah, é, também não. Eu botei a D e a H. Sim, Eu botei D e H na 4. Pra mim seria C e G. Pra mim também. É, eu até que você tinha. Eu também. Pois é, não entendi agora. Afinal de contas que eu desenhei, né? Então, a figura representa um ímã em forma de barra, seus dois polos magnéticos norte-sul e algumas linhas de indução contidas no plano da figura. O campo magnético criado pelo ímã sobre essas linhas estão assinalados nos pontos de RH. Expressando a ação de qualquer outro campo magnético, o vetor campo magnético criado nesse ímã tem a mesma direção e sentido em. Então vamos desenhar. Todos os campos. Se aqui está o norte, a gente sabe que o campo sai daqui, então aqui apontaria para lá, né? Aqui apontaria para cá, aqui para lá. Aqui para cá, aqui para cá, aqui para lá, aqui para cá e aqui para cá. Né? Então eu faço aqui. E assim também. Ah, tá. Qual é? É, tá B aí, e H? não tem a opção de C e G. Não. B e D? Não. E e G? Cadê o G? Não. A e C? Não. D e H? Sim. Eu traí aqui, D e H. A 8 também. Entendi. Pode ser? Três ímãs idênticos em forma de barra são dispostos em que é o campo resultante, tá? Vou botar aqui mesmo. Então, resultante, né? Vamos lá. O campo de cima de cima, lá embaixo aponta para onde? Como aqui é sul, o campo está indo em direção ao sul, né? Esse daqui, como é norte, o campo está vindo para cá. Estão tudo a mesma distância, eles são tudo igual. Esse aqui, como é sul, vai para lá. É isso, né? Desenho certo? Então, aí aqui, esses dois, né, tem a resultante deles, que vai apontar para cá.
E aí esse deve cancelar com... Não cancela, não cancela. Sempre que a gente soma dois vetores, lembra? Eu fico entre um valor que é um menos o outro, um mais que o outro. Nesse caso aqui, o resultante fica maior, né, do que esses dois. Se isso aqui for 1, isso aqui for 1, isso aqui vai ficar a raiz de 2, se não me engano. É 1,4, né? Então ele é maior que esse aqui. Então ele aponta para cá. O resultante dele aponta para cá. Letra? D. Do 10. Eu não consigo desenhar aquilo ali, né? Tá, mas dá pra ver, por exemplo, que o campo é mais ou menos assim. Uma coisa mais ou menos assim, né? Não é? Então aqui nós vamos fazer todas as hipóteses possíveis. Esses aqui estão se atraindo, dá pra ver, né? Está saindo linha de um indo para o outro. Então se aqui for norte, aqui é sul. Aí aqui vai ser norte. E aqui vai ser sul. E aqui está mostrando que eles estão repelindo, as linhas não estão indo que nem aqui, do 2 para o 3. Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4, aqui é 5, aqui é 6. E, então se aqui é sul também, e aí consequentemente aqui é norte. Ou a outra hipótese é aqui ser sul-norte, sul-norte, norte-sul. Então vamos ver, aí de cima, norte-sul, norte-sul, sul-norte. Letra A, né? Faz amor. Batemos todos? Eu acho que nem vou fazer nada, 10 minutos que eu vou dar para vocês. Então na próxima aula a gente vê Física 1. Qual foi a última coisa que a gente viu de Física 1? Que eu já anoto aqui para não esquecer. Não, porque eu tenho que ver sempre. Eu acho que a gente tinha visto. Eu não lembro bem, mas acho que a gente já viu energia. É. Uma bolacha. Acho que é impulso. Impulso e quantidade de movimento. É, a gente viu energia mecânica. Pô, tem que eu lembro aí. Show de bola. Não tem essa apostila aqui online? Eu tenho ela em PDF. Tem? Tem. Pode ver. Claro. Mas imprimir de novo. Não, eu vou abrir numa coisa.
Bota no grupo ali. É, também. Agora eu aprendi que dá pra secar um pouco o secador. Não sabia disso. Não quer? Dá pra secar a roupa com secador. Muito molhado. Hã? Muito molhado. Quando tá molhado? Eu nunca tinha pensado. Uma porque eu não tenho secador em casa, agora até comprei. Eu fui muito demorado. Não, é um pouco. Se tiver muito molhado, mas às vezes tu quer botar uma roupa que já tá quase seca, rapidinho seca. Ah, É bem bom. Dá pra aquecer a cama despertar. o que eu faço? Né? Eu ligo aqui no secador, lanço uma meia Ah, é. e boto a meia. Tá bem quentinho. Mas, Muito bom. É, fica ótimo. Eu nunca fiz E eu saio do banho e eu ligo e eu pego o secador e passo no meu corpo. é isso, eu comecei a fazer também. Porque eu tenho que usar o secador pra alguma coisa, cabelo não Eu uso o usa. secador pra várias Aí tu coisas. seca bem melhor. É muito melhor do que usar sua toalha. Eu tinha, às vezes, por secar mal, sempre alguma pele soltando entre o minguinho do lado. Desde que eu comecei a fazer isso, nunca mais aconteceu. Tipo, eu lavei a pantufa, não secou direito, só secou tipo meio por fora, eu peguei inteiro e secador lá Não, dentro. é tudo. É, mas é. Como que eu nunca tinha pensado nisso? É por não ter secador em casa. Outra coisa, eu pra desembaçar o espelho, faço secador. Secador. Gente, eu uso pra O espelho é maravilhoso. tudo. Nunca tinha pensado nisso. Aham. Porque tu passa o Aham. pano, ele suja. É na hora, só faz assim. É, se É, passa a mão, eu fica horrível. Horrível. Ah, não dá pra passar a mão. Eu passo Isso eu não paninho tinha só. pensado. Deu mais uma utilidade. Fica a dica. Secador de cabelo não é só É pra a melhor cabelo. coisa. Não. Gente, beijos. Beijo. Marta. Quarta. 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 Beijo. Beijo.